também do Zoom. Ok. Bom dia, pessoal do Zoom. Deixa uma musiquinha. Deixa eu ver aqui. Como tá aí, ó? Aqui. Vem dar uma olhada no Instagram. Bom dia, pessoal do Instagram. Olha a imagem como tá. Não quero transmitir com outras pessoas. Isso. Nossa primeira live aqui no Neolístico. Sejam bem-vindos. Pessoal que entrar no Zoom, deixar o microfone desligado, tá certo? Essa aula vai ser colocada no YouTube também, tá, gente? Essa live vai ficar lá agora. Um tutorial, que é a primeira live dela. Certo. E a Hanna me socorrendo aqui. Tá certo? Seja bem-vindo, Júlio, Ciano, Casey. Que bom ver vocês aqui comigo na nossa primeira live do Neolístico. Estou super feliz de iniciar esse programa de live com vocês. Deixa eu botar aqui. Isso. Ana Marie, sejam bem-vindos. Isso. Deixa eu botar aqui. Bom dia, Alexandre Esteves está aqui no Zoom falando comigo. Que bom ver você. Pois é, gente, hoje a gente inicia essa temporada de lives no Neolístico, tá? Voltada para o autoconhecimento, né? Para que você, através do autoconhecimento, conquiste a tão sonhado equilíbrio emocional. Tão sonhado equilíbrio emocional vem a partir do autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar nessa temporada que começa hoje. Então sejam bem-vindos, acompanhem. Toda quinta-feira às 11h11 eu vou estar falando sobre temas de autoconhecimento, equilíbrio emocional e trazendo estratégias da terapia holística para ajudar vocês. Então compartilha, tá? Que as coisas boas que a gente tem na nossa vida, a gente tem que compartilhar com o outro, sim. Então bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu ia gravar no YouTube, mas deu problema. Ele só vai me liberar, ele me bloqueou, só vai me liberar em 24 horas. Então eu tô gravando no Zoom também, tem gente entrando aqui no Zoom. Todos sejam bem-vindos, pessoal do Zoom. E amanhã eu coloco no YouTube, tá certo? Então vai estar gravado lá no YouTube para vocês assistirem novamente, entendeu? Quem não conseguir assistir agora, pode assistir mais tarde e compartilhar também. Que coisas boas e de saúde que a humanidade está precisando, a gente tem que compartilhar, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Oliveira, eu sou terapeuta holística, atuo com reiki e hipnoterapia para o controle das emoções. Então sejam bem-vindos a esse mundo de holismo, certo? Que cura na essência, né, gente? Então, pessoal do YouTube, certo? Pode entrar amanhã, vai estar livre e já disponível no YouTube, tá? Mais uma vez dizendo que eu fui bloqueada no YouTube, mas amanhã vai estar tranquilo, tá certo? Pessoal que tá no Zoom... Agora. Eu acho que ele não vai ter para hoje, não. Olha Alexandre falando comigo. Alexandre, peço para você desligar o seu microfone, para poder não atrapalhar a gente aqui. Tá bom? Então todo mundo que está entrando no Zoom, desligando, obrigado, Alexandre. Gratidão pela compreensão, tá certo? Então sejam bem-vindos, vamos falar um pouquinho sobre o reiki
no equilíbrio emocional, tá, gente? Se vocês quiserem deixar dúvidas, certo? Se tiver dúvidas no meio da live, se tiver sugestões sobre temas, pode colocar aqui no chat, certo? Que Johanna tá aqui comigo, me auxiliando, minha tutora. Tá bom? A interrogação da pergunta também que tem aí na tela. Certo, também. Perguntas também você pode deixar, que a gente vai estar recolhendo todas as perguntas, todas as dúvidas. E se der tempo no final, eu respondo. Se não der tempo, eu respondo na caixinha de perguntas, tá certo? E vou aguardar as sugestões de lives com o maior carinho, porque eu providencio para a próxima quinta, tá? Então não vai ser em vão suas sugestões. Eu vou sim acolher cada sugestão com carinho. Então pode colocar aí, que não vai passar despercebido. A gente vai pegar todos, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre o Reiki no equilíbrio emocional, tá? Como o Reiki vê, como ele trata, né, a causa do desequilíbrio emocional. Como é que o Reiki atua? Como é que o Reiki enxerga o sofrimento emocional? Porque todo desequilíbrio ele vem desse sofrimento, da gente não saber lidar com as nossas emoções, certo? Como ele elabora, né? Como é que a gente elabora as nossas crenças? As nossas crenças que levam, certo? Muitas vezes o nosso desequilíbrio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que a gente vai focar, tá bom? Vamos lá. Vamos identificar juntos aqui um pouquinho desse problema, tá? Por que nós sofremos? O que é o sofrimento? Por que a gente perde o controle? Se vocês tiverem sugestão dessa resposta, pode colocar aí no chat, tá, gente? Por que a gente sofre tanto? Qual é a causa disso? O que é o sofrimento na nossa vida real? E por que tanta gente, né, perde esse controle? Não consegue ter o mínimo controle das suas emoções. Parem para pensar sobre. Que é através do entendimento, da compreensão, que a gente consegue se curar. E que a gente consegue ter o controle da nossa vida. Reflitam sobre. O sofrimento, gente, é uma percepção, é uma interpretação, é a reação da nossa mente a um certo acontecimento. Algo me acontece que me desafia, mas eu já tenho uma percepção, uma interpretação pré-elaborada. Eu já tenho uma crença guardada dentro de mim, certo? Então o sofrimento ele vem a partir disso, dessa minha percepção, dessa minha interpretação de que aquele acontecimento foi ruim na minha vida. Não é? Nós temos diversos estados mentais, emoções primárias, muitos sentimentos acumulados ao longo da vida, mas gente, na nossa reação aos acontecimentos da vida que fazem toda a diferença. E tem gente que reage explodindo, que não sabe como reagir, que não tem o controle dessa reação. É completamente em cima da reação, dos desafios da vida, de tudo que nos acontece, que a diferença se faz no nosso equilíbrio emocional. É no que é dito que faz a diferença. É como eu respondo a um desaforo que o outro diz. Será que foi desaforo mesmo? Como é que eu vou lidar com aquilo? Eu vou interpretar como um desaforo? Eu vou responder à altura, como muita gente diz? Eu vou responder pior? Qual é o comportamento que eu decido ter? Qual é o comportamento? O que é que eu vou falar? O que é que vai sair de dentro de mim? Ou até mesmo
a nossa reação aos pensamentos que criamos na nossa mente. Aquela vozinha que nem sempre são reais, que nem sempre são coisas boas pra gente. Às vezes é uma voz ruim que sabota a gente. Então, também existe a nossa reação para com essa voz. Como é que eu lido com a minha voz interna? Eu dou voz a ela, eu dou poder a ela, eu brigo com ela. Eu entro em descontrole e a minha mente fica um emaranhado? Ou eu consigo entender a minha voz interna e falar com ela de uma forma passiva, certo? Mas incisiva, mostrando a ela quem é que tem o controle. Como é que vocês têm agido, não é? Até hoje, com essa voz interna, com os acontecimentos externos e com os acontecimentos internos. Porque o que é dito faz toda uma diferença. O que é dito para você mesmo. O que você acha de você. E o que é dito para o outro. Como é que você está equilibrando as suas reações. Porque as reações vão sendo repetidas e elas vão virando padrões de comportamento. Então, esse conjunto de ações, de pensamentos, de palavras, são apenas interpretações. Lembrem-se disso. Esse conjunto das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras, são interpretações e significados que nós criamos ao longo da nossa vida inteira, que geram nossas verdades internas e nossas crenças. Se percebam. Ou seja, essas interpretações, as nossas verdades internas, as nossas crenças, elaboradas há muito tempo, vão impactar na forma em que eu vejo e que eu lido com os desafios da vida. Vai impactar diretamente, gente. Reflitam sobre isso. Para quem está chegando agora, Amanda, Marcela, sejam bem-vindas. Nós estamos falando sobre o Reiki, tá? No nosso equilíbrio emocional. Nós estamos identificando juntos aqui sobre o que é sofrimento, de como lidamos com o sofrimento do nosso emocional, como lidamos com o nosso controle emocional. E eu estou falando e afirmando que sofrimento é uma percepção, uma interpretação de cada um. Certo? Que a nossa reação a certos acontecimentos é que fazem toda a diferença para o nosso emocional. Para que a gente não somatize. Tudo que é dito, tudo que sai de dentro de você, não pesa só no outro, pesa em você também. Até mesmo a liberdade que você dá à sua voz interna, que pode levar você para frente ou pode te condenar. Então, esse conjunto de pensamentos, ações, palavras, são interpretações que nós acumulamos ao longo da vida, significados que criamos ao longo da vida, que geram as nossas verdades internas, que geram as nossas crenças e que vão impactar a gente em como a gente lida nos nossos desafios. Quando você se aborrece com alguém, sabe? Aquela briga fervorosa. Como é que você reage àquela situação? Você vai reagir de acordo com a sua interpretação e a sua crença. E é exatamente aí, nesse ponto, nessa interpretação, que vai causar o sofrimento. É na forma que eu decido reagir. É na forma que eu decido falar, que eu decido interpretar até os meus próprios pensamentos, que eu gero o meu próprio sofrimento. Eu não gero só sofrimento no outro, eu gero sofrimento em mim mesmo. Então é preciso lembrar que estamos em constante mudança, em constante evolução. As minhas verdades hoje talvez não sejam as minhas verdades de amanhã.
Já pararam para pensar nisso? Quem era você há 10 anos atrás? Tanta coisa que você acreditava e tinha tanta certeza que eram suas verdades e hoje não são mais. É preciso ter essa consciência sobre as nossas verdades, sobre as suas verdades, sobre as suas crenças, para poder ter equilíbrio emocional. Sobre quem você é, sobre quem você é hoje, nem ontem, nem amanhã. É quem você é hoje. É quem você decidiu ser hoje. Porque os desafios, eles irão aparecer. Irão gerar dor. De acordo com a sua interpretação e reação. Você decide se você vai sofrer com aquilo. Com um desaforo que o outro diz, uma alfinetada que o outro diz, um desafio que a vida manda para você. É você que decide se aquele desafio vai ser um aprendizado, vai ser uma nova etapa na tua vida, se pode ser leve ou se vai ser pesado. Você que decide como é que vai lidar, se você vai dar voz, sabe, a essa comunicação interna que nós temos, se essa voz, essa comunicação interna, ela está sendo positiva, ela está sendo negativa. Mas é você que tem que mostrar controle da sua mente. Com repetição. Quando a gente vai educar uma criança, vai colocar uma criança no mundo, a gente demora para educar. Levamos uma vida, repetindo muitas vezes as mesmas coisas. E com a sua mente também não é diferente. É assim. Então tenham consciência que as verdades mudam. Suas crenças mudam porque estamos em constante mudança. Que a diferença vai estar na sua interpretação do que está acontecendo, do que foi dito para você, na reação que você vai ter a certas situações. Tá certo? No pensamento budista, né, eles afirmam que nós vivemos em um estado de impermanência. Tá? E quando nós nos apegamos a esse estado de impermanência, o nosso emocional adoece. A gente quer ser igual sempre e quer que o outro seja igual sempre. O nosso emocional vai adoecer, porque somos impermanentes. Estamos em evolução, estamos em mudança. A vida é movimento. A vida não é parada. Então o novo, ele não tem que ser algo absurdo na nossa vida. Ele tem que ser algo comum. A mudança tem que ser algo comum. Para que a gente tenha saúde. E como é que você está lidando hoje com a mudança na sua vida? Com as suas crenças, com a sua vozinha interna. E às vezes, como é que você está lidando com o descontrole? Com as suas reações descontroladas. Você percebe que isso está adoecendo a sua mente? Entende? Existe uma história de um monge, né, que estava caminhando com um outro monge à beira do lago, à beira de um rio, e do outro lado outras pessoas estavam xingando eles, xingando porque não acreditavam nas crenças dele, na forma de viver deles. E estavam acusando eles, assim, de várias coisas ruins. E ele continuou a caminhar e o discípulo perguntou: mestre, por que você está sendo xingado e você está calado? Você continua no seu mantra e continua seguindo. E ele afirma: eu sei quem eu sou. Quem é aquele homem? Eu não sei quem é aquele homem, mas eu sei exatamente quem eu sou. Então a reação dele fez toda uma diferença para o interior dele. Se ele absorveu o que o outro estava dizendo com verdade, ou ele não absorveu como uma verdade. Ele sabia exatamente quem ele era.
Ele sabia exatamente como ele queria reagir. E ele reagiu de forma passiva. E as pessoas pararam de gritar e de xingar. Ele venceu com amor, certo? Com autenticidade, o xingamento. Ele foi quem ele era. E continuou seguindo na missão dele. E as pessoas cansaram. Porque viram que ele não ia xingar. Que ele não ia revidar. Que não ia ter briga ali. Eles não conseguiram tirar o equilíbrio dele. Que às vezes é o intuito do outro. E muitas vezes a vida nos coloca em teste, em prova. E ele não caiu nessa cilada. E aí me contam, você tem caído muito nessa cilada das pessoas que te provocam, da vida, da sua voz interna? Você tem entrado em desequilíbrio? É bom refletir e decidir hoje como você vai reagir daqui pra frente. Desde que saímos, gente, da barriga da nossa mãe, através dos 5 sentidos, nós vamos acumulando as nossas primeiras impressões. E dessa forma, vamos experienciando as vivências do mundo. Então nós temos emoções antigas, crenças antigas. Temos as nossas emoções básicas e normais, que nos ajudam realmente a reagir, né, a certas situações existentes nesse mundo. É o desequilíbrio que eu estou falando. É o ponto de equilíbrio. É você gerar intimidade com suas emoções, é se conhecer, para saber quando utilizá-la e como. Entende? Porque as emoções sem controle, sem motivo aparente, essa é preocupante. Quando a ansiedade, o medo são constantes, muitas vezes sem motivos, que você não consegue identificar claramente, essa disfunção adoece a sua mente. E eu afirmo, tem muita gente nesse limbo, doente da mente, porque não consegue ter intimidade, conhecer o suficiente suas próprias emoções. E aí aquilo que a gente não conhece, a gente não tem controle. Já dizia Teresa de Ávila, existe uma louca presa na masmorra. Era assim que ela identificava a voz da nossa mente, como uma louca. Ela dizia que tem uma louca presa na masmorra gritando dentro de mim. E é exatamente isso, certo? A nossa voz interna. E quando a gente, né, não conhece, a gente não pode lidar com ela. É só realmente conhecendo, entendendo, que a gente pode acalmar essa voz interna. Então precisamos entender que é a louca realmente presa na masmorra que está gritando. Porque ela não está conseguindo agir. Ela não está conseguindo te sabotar. Muitas vezes quando somos firmes no nosso posicionamento, a voz aumenta. Porque ela está presa, ela perdeu o controle. Você está no controle. Conseguem compreender? E eu ainda vou além, tá? Muitas vezes a gente carrega fatos antigos, gente. A mochilinha cheia de coisa pesada. Coisas que a gente insiste em carregar. Que vai ruminando dentro da gente e gotejando veneno. Veneno na nossa mente. Veneno no nosso campo energético. Veneno na nossa alma. É preciso soltar. Não se apegar tanto a certas vivências corriqueiras da vida. A libertar algumas crenças que te paralisam. Existe uma história de um monge que não podia tocar em mulheres. E ele estava atravessando um rio com o seu discípulo. E quando ele estava atravessando, tinha exatamente uma mulher na sua frente e ela não estava conseguindo atravessar. E aí esse monge segura na mão dela e atravessa a mulher. Ele tem compaixão, ele faz a caridade, ele ajuda aquela mulher. E muito tempo se passou caminhando após atravessar esse rio
E o discípulo dele, muito tempo depois, veio questionar: Mestre, eu não consigo parar de pensar que o Senhor tocou numa mulher e não podia. E ele respondeu: eu deixei aquela mulher há umas 3 horas atrás. Você ainda está com ela? Você ainda está carregando ela? Eu soltei a mão dela há muito tempo atrás, naquela travessia. Mas você está carregando a mão dela até agora. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente carrega situações, vivências, coisas que estão deixando o nosso coração inquieto e a gente insiste em carregar. Reflitam hoje sobre isso. O que é que você está carregando na sua mala, né? Será que vale a pena? Será que não é desnecessário, sabe? Será que não é legal deixar soltar para que você siga mais leve com o seu coração? E aí eu afirmo, gente, o Reiki, ele traz uma potência de energia para o nosso equilíbrio. Para que a gente consiga se concentrar em quem nós somos, para que a gente consiga soltar essa mochilinha do passado, para viver o aqui e agora, para que a gente consiga ter calma suficiente para lidar com as vivências do dia a dia. Mas antes de iniciar, né, para quem não conhece o Reiki, eu vou deixar aqui uma breve história, uma história bem sucinta mesmo, tá, gente? Para poder dar tempo de falar direitinho, porque eu queria ainda fazer uma prática com vocês. Então, vamos lá. O Reiki é uma prática japonesa natural, criada por Mikao Usui, que era um ser humano muito além do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Então, ele era um grande estudioso sobre o processo de cura energética, emocional. Ele estudava, ele era curioso, ele queria encontrar uma forma simples de ter o equilíbrio. Ele vai no Monte Kurama e ele foi lá buscar as suas respostas. Entrou em um processo de 21 dias de jejum e meditação para encontrar esse processo curativo simples. Então, ele subiu o monte em jejum para alcançar, né, o despertar. Ele despertou. No último dia, ele relata ter visto uma luz vinda do universo em formato de símbolos e cores, e ali ele despertou sua potência. Ele foi iniciado pela fonte universal. Certo? O Reiki é essa prática terapêutica que desperta o nosso campo emocional, moral, energético, físico. O Reiki é a junção da energia vital e a energia universal. E ela traz, assim, uma autorrecuperação da nossa saúde, de uma forma muito holística, ou seja, da forma integral, olhando o ser como um todo, em todos os aspectos da sua vida. Então é um tratamento muito completo. Ele promove, certo? Essa reestrutura dos nossos bloqueios emocionais. E aí eu pergunto, como é que você está lidando com as suas emoções hoje? Como é que vocês estão reagindo a certas situações? Como é que estão interpretando cada acontecimento, cada sentimento que existe dentro de você, cada emoçãozinha que existe dentro de você? Você está acolhendo e procurando entender? Hoje nós vamos focar nisso. No controle das nossas emoções. Eu trago 2 soluções aqui, diante de várias existentes, mas para essa live específica, eu digo a você que é necessário enfrentar, encontrar a essência do problema, seja em terapia, seja em uma meditação, em alguma prática terapêutica. Não adianta tomar remédio para sedar a sua dor. Compreende? Pois ela vai continuar dentro de você, tá? Ela vai continuar te envenenando. E nada contra o tratamento medicamentoso, tá, gente? Às vezes é necessário. Mas o tratamento medicamentoso, ele é apenas um estabilizador das suas emoções.
para que aí você consiga lidar com a essência do problema. Ou seja, ele estabiliza a sua dor, ele deixa você anestesiado, mas o ideal é que você faça algo por você. Algo por você, pelas suas emoções. Entenda que dor é essa, qual é a essência e como é que eu decido lidar. Porque se você só toma o medicamento, a dor continua aí, sangrando, e você vai ficar escravo de um medicamento pro resto da vida. Ou escravo da sua emoção desordenada pro resto da vida, aceitando ser essa pessoa cheia de descontrole. E a vida é impermanente, então nós somos esses seres de mudança o tempo inteiro. Para ter saúde, você precisa mudar. Então você precisa enfrentar e encontrar a essência do problema. O segundo ponto que eu trago aqui é o Reiki, né? O Reiki, ele vem trazer esse equilíbrio de forma natural. Ele possibilita ter calma para enfrentar os desafios. Então você pode sim tomar o medicamento e você pode ter aplicações de Reiki que vão trazer essa calma para que você se entenda, se compreenda na vida, para que você venha se acolher de forma carinhosa, para ter equilíbrio nas suas reações, as reações que você tem em cada situação. Muitas vezes as reações de medo, reação de ansiedade, de forma exagerada, desproporcional até para a situação vivida. E isso significa que seus padrões de interpretações estão em descontrole. E o Reiki, ele vem alinhar a tua mente, o teu corpo, o teu campo energético, para que você entenda as emoções existentes dentro de você e decida como utilizar. No Reiki existe um símbolo chamado Sei-Reiki. É um símbolo que harmoniza a emoção da mente e harmoniza o nosso cardíaco, o nosso coração, nossos sentimentos. Se você está aqui me assistindo e você é reikiano, sintonizado, você pode sim falar 3 vezes o nome do símbolo. Você vai intencionar a sua cura, a sua necessidade do equilíbrio emocional e o equilíbrio, a cura da sua dor, certo? Então você pode imaginar, você pode desenhar na mão. Se você é reikiano, você pode fazer isso. Pode inclusive unir os símbolos. Eu gosto muito, por exemplo, iniciar com o primeiro símbolo, que é ensinado no Reiki nível 1, Shokurei, que é um símbolo de limpeza, onde ele potencializa, e ele potencializa inclusive os outros símbolos de energia. E depois sim você faz esse símbolo do Sei-Reiki, que ele vai harmonizar as suas emoções, a sua mente, os seus pensamentos, o seu controle dessas emoções e a dor latente no seu coração. Ele vai atuar no sentimento e no entendimento do sentimento. Não é só curar o sentimento, mas é entender por que ele está acontecendo. Que olhar eu estou botando para a situação? Qual é a crença que eu estou colocando nessa situação? Compreende que você tem que entender o que está acontecendo dentro de você. É através do autoconhecimento que você consegue ter o controle. Que mensagem essa dor está trazendo? Essa inquietação no meu emocional está trazendo? O símbolo tem um poder muito grande, gente. Mas o Reiki, ele não é só símbolo, certo? Ao ser sintonizado, você pode aplicar sem símbolo. O símbolo, porém, ele potencializa a energia, certo? Então, o símbolo Sei-Reiki, ele pode atuar bem em problemas de comunicação, descontrole na tua comunicação, comunicação agressiva, explosiva, onde você se comunica no instinto, sem pensar, fala primeiro, pensa depois. Isso vai realmente impactar no teu trabalho, em casa, com você mesmo, como é que você lida, porque às vezes a gente se julga, às vezes somos carrascos com nós mesmos.
Então vai equilibrar a tua comunicação. Se você vive estressado, explode com facilidade, com coisas mínimas, coisas pequenas, você que está no limite, o símbolo do Seireki, ele ajuda muito. Para quem está em crise de ansiedade, para controlar o seu mental, ter controle da sua mente e da inquietação que está o seu coração, às vezes com motivo muito aparente e às vezes sem motivo. Às vezes você não identificou ainda o motivo, ele vai te ajudar a identificar esse motivo. Sabe? Aquele medo exagerado que te paralisa, o Seireki também vai ajudar. Então, primeiro se pergunte, qual é o local? Sabe? Qual é o local? Como é que essa dor, que esse desequilíbrio emocional está se desenvolvendo em mim? Pois o corpo da gente fala, tá, gente? Percebe aonde o corpo está falando. Vai no local sinalizado, seja no coração, no estômago, na garganta, um nó na garganta, um aperto no peito. Você vai exatamente no local. Para quem é reikiano, coloca as mãos com o símbolo, o Seireki, e deixa o reiki agir. Faz a tua intenção de cura, de controle das tuas próprias emoções. Acolhe aquela emoção e tenta refletir sobre o entendimento. Não sentiu nada? Ai, Sandra, não estou sentindo. Aonde é que meu corpo está falando? Eu só sinto desequilíbrio, eu só sinto agonia, mas eu não sei identificar. Não tem problema. Eu gosto muito de trabalhar o cardíaco, tá? Então, se você não sinalizou, tudo bem. Vai no teu cardíaco, coloca a tua mão no coração, faz o Seireki para você que já é reikiano, tá? E deixa o reiki agir no teu cardíaco para acalmar o teu coração. É o início de tudo. Segundo ponto, né? É trabalhar a sua mente. Trabalhou o seu coração? Vai para o teu mental, para aquela voz julgadora. A voz que julga o outro